Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu estou em casa. Quero agradecer ao pastor Juscelino, a minha prima Lu. Muito obrigado pelo convite. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 14. Você que encontrando já fica de pé em reverência à palavra de Deus, amém? O pastor Juscelino pediu para ser breve. Vou me esforçar, amém? 1 João capítulo 2, versículo 14, nós vamos ler a parte B, amém? Glória a Deus. Eu já passo a ler, meus irmãos, para adiantar. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Poder sentar em nome de Jesus. Afinal de contas, esse é um culto de jovens, não é isso? Quem é jovem aqui? Poderia levantar sua mão? Graças a Deus. O que nos faz jovens não é a idade, é o Espírito Santo em nós. Amém? Ao longo da história, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Afinal de contas, é a palavra de Deus que vai ser exposta aqui, amém? Nós nos divertimos, nós brincamos, sorrimos, levamos torta na cara, né? Mas agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Ao longo da história, o nosso Deus, Ele escolheu vários homens. Alguns, a gente olha para a palavra e fala, por que Deus chamou esse camarada? E nós vemos pela palavra que o Senhor, além de chamar, Ele capacitou cada um deles. Nós vemos ao longo da história, Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Deus, Ele escolhe Josué para dar continuidade, para conduzir o povo à terra prometida. Deus, Ele escolhe Davi para ser um grande rei. Escolhe Samuel para ser um grande juiz. E Jesus Cristo escolhe 12 homens. Bem provável, 12 jovens, para dar prosseguimento ao Evangelho do Senhor Jesus. E esse Evangelho nos alcançou, não é verdade? Então, deu certo, não é verdade? E Deus, Ele escolhe uma classe de pessoas através do apóstolo João que nós lemos aqui. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E Ele continua falando, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Dentro dessa escolha feita por Deus, nós encontramos, obrigado minha irmã, obrigado, tá? Nós encontramos alguns aspectos que justificam o porquê que João escreveu, a pedido de Deus, por influência de Deus, esses jovens. E o primeiro motivo é porque sois fortes. Isso aqui é uma afirmação. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Hebreus capítulo 11, do versículo 32 ao 34, no encontro de jovens lá na nossa congregação, eu li essa passagem, eu achei incrível. O escritor aos Hebreus diz assim, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos. Todos esses homens que o escritor aos Hebreus ele menciona, todos eles foram chamados desde o seu nascimento. E esses grandes feitos que eles fizeram foi na sua juventude. E quando nós falamos que os jovens são fortes, parece que é incoerente. Porque, infelizmente, meus irmãos, eu me incluo nisso, quando fala de jovem, o atributo de ser forte está longe. Porque, infelizmente, a sociedade olha para o jovem, até os cristãos mesmo,
olha para o jovem, mas não vê nele fortaleza, não vê no jovem firmeza. Infelizmente, parece que João escreveu para uns jovens de uma determinada época, não para a nossa época. Porque no meu tempo, meus irmãos, o jovem já era uma pessoa preguiçosa, uma classe preguiçosa, uma classe rebelde. Não parece que João não escreveu para os jovens dessa época? Dá essa impressão. É meio incoerente. Agora, para nós que somos jovens, e eu me coloco junto com vocês, traz essa tristeza. Puxa vida, eu achei que o pastor ia falar sobre esperança, eu achei que o pastor ia falar que nós somos fortes, mas calma aí, parece que realmente é incoerente. Será que os jovens têm feito a diferença nesse tempo? Será que a igreja pode ser colocada na mão dos jovens? Porque infelizmente, como eu disse, não é a sua idade que faz de você ser um jovem, mas é o próprio Espírito Santo. Será que nós, como jovens, nós temos maturidade para olhar para essa carta e falar assim, olha, eu sou um desses destinatários aí. O reino de Deus pode contar comigo sim. Mesmo que na minha geração os jovens são considerados como rebeldes, eu não sou. Eu não sou. Será que você está preparado para isso? Será que os jovens têm sido sinônimo de força e persistência? Porque esses jovens que o escritor aos Hebreus, ele menciona, ele destaca, ele diz que eles conquistaram reinos. Esses jovens praticaram a justiça. Esses jovens fecharam a boca dos leões, colocaram exércitos para correr. A pergunta correta a se fazer é como eles fizeram isso? Como que eles conquistaram reinos? Porque nós sabemos que você de frente com o leão, você vai ser devorado, principalmente se ele estiver com fome. Agora, como que eles fizeram isso? A resposta correta para essa pergunta é, eles só fizeram devido ao que estavam neles. Na verdade, eles só fizeram porque Deus estava com eles. Glória a Deus. É como uma luva. Uma luva por si só, presta bem atenção, meus irmãos. Uma luva por si só, ela não faz nada. O formato que essa luva ganha é a mão que é introduzida nela, concorda comigo? É muito simples, dá para entender, não é? Então, o preenchimento dessa luva é a mão, o movimento é a mão, a capacitação é a mão e o poder de fazer é a mão. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim, meus irmãos, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Na verdade, você não tem capacidade para fazer nada. É o poder de Deus que opera na sua vida. Você está aqui hoje é porque o poder de Deus operou na sua vida. Como eu preguei lá na minha igreja, os nossos pés, eles querem fugir de Deus, correr para longe de Deus. O que fez você estar aqui é a vontade soberana do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. É o poder de Deus que atuou sobre a vida daqueles jovens. Humanamente, nós continuamos sendo incapacitados. Agora, espiritualmente habilitados. Nós não produzimos força. A força que nós temos é o Senhor que nos dá. A sabedoria que nós temos é o Senhor que nos dá. Até a fé que nós temos provém de Deus. Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Nós não produzimos fé. Glória a Deus. Ser forte também, meus irmãos, tem a ver com você reconhecer que você é fraco. Isso é uma pessoa forte para mim. Uma pessoa que olha para si e fala, cara, eu sou dependente de Deus. Eu sou fraco, eu preciso de mais o Senhor na minha vida. Não aquela pessoa soberba que não se apresenta diante do Senhor e fala, Senhor, eu preciso de Ti. Mas é aquela pessoa soberba, aquela pessoa que não reconhece que ela é dependente do Senhor. Ser forte também significa você ter que fugir. Assim como José fez. José, ele fugiu da mulher de Potifar. Meus irmãos,
lá fora para os jovens, olha o que é que o jovem escuta. Olha, você pode ir, aproxima daquela menina lá, só. Ela está gostando de você, vai lá. Se você não ir, você é taxado de covarde. Uma amiga que você tem, aproxima daquele jovem lá, só, vai lá. É um cara bonito, você está solteira. Aí você vai lá e obedece. Às vezes, meus irmãos, nós temos que fugir. Fugir do pecado não é sinônimo de covardia, é sabedoria. Tem coisas que nós teremos que fugir. Tem amizade que você tinha que ter abandonado há muito tempo. Não é verdade? Glória a Deus. Ser forte tem a ver com superação. Caiu, levanta. Pecou, arrepende. Peça perdão. Errou, volte para a igreja. Não afaste. O seu pecado tem que aproximar você da igreja, não te afastar. Amém, meus irmãos? O segundo motivo da carta de 1 João é que em vocês a palavra de Deus permanece. E eu quero fazer uma pergunta para todos nós aqui nessa noite. A palavra de Deus tem permanecido em vocês? É muito lindo nós ouvirmos o que aconteceu aqui, citar os versículos, é maravilhoso. O que Tiago fala? Que nós precisamos praticar. Não apenas ouvir, não apenas decorar, sede praticantes da palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a palavra deve permanecer em nós. Salmos capítulo 119, eu vou esperar você abrir lá. Salmo 119, versículo 11. Salmos 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Os jovens desse tempo, dessa era, eles se alimentam bem? Fala a verdade, você consegue comer bastante? Não olha para mim, eu estou meio gordinho, isso aqui é ansiedade. Não tem nada a ver com comida. Os jovens desse tempo, eles não comem, eles devoram, não é verdade? Daqui a pouco vai ter ali, ó, aquele caldo ali para você, vai estar gostoso, em nome de Jesus. Mas o jovem, ele se alimenta bem. Se o jovem não comer bem, ele fica moado. A minha avó falava muito isso. Você está moado? Você está, eu até anotei aqui, você está desvalido. O jovem, ele precisa comer. Minha avó falava muito isso, eu tive que anotar. Você está fraco, você está desanimado. Quando eu casei, eu emagreci muito, sabe? No início. Eu lembro que eu chegava na casa da minha mãe falava, você está com a nuca funda? O que está acontecendo com você, né? Então o jovem desse tempo, ele come bem, mas a palavra de Deus é o alimento para as nossas almas. A palavra de Deus é alimento para quem um dia, está todo mundo prestando atenção? Glória a Deus. A palavra de Deus é alimento para quem decide seguir Jesus. Irmãos, o crente que não lê, que não medita na palavra, que não coloca essa palavra em prática, não existe. Romanos capítulo 11, Paulo vai dizer que nós fomos enxertados, presta bem atenção comigo aqui, meus irmãos. Nós fomos enxertados em uma oliveira, a oliveira representa Jesus, mas para nós que éramos gentios, para nós sermos enxertados, um ramo teve que ser removido. Olha que incrível isso. E esse ramo que somos nós, que fomos inseridos, nós fomos enxertados, nós recebemos da raiz essa oliveira alimento. Amém? Presta bem atenção. Nós recebemos alimento. Não são os ramos, presta bem atenção, não são os ramos que alimentam a oliveira. É a oliveira que alimenta os ramos. Trazendo para o nosso contexto. Não são os jovens que mantêm a igreja viva. Por que eu anotei isso aqui? Porque levantou-se uma questão que uma igreja sem jovens é uma igreja morta. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Meus irmãos, isso é perigoso.
Não é a igreja que precisa dos jovens, é o contrário. São os jovens, somos nós quem precisamos da igreja. Se você estiver lá fora, é tendencioso você morrer. Não brinque, meus irmãos. Tem gente que fala, eu sei o meu limite. Tem jovem que fala que eu posso ir numa, sei lá, nem discoteca nem existe hoje, né? Sei lá, eu vou lá, me fala algo atual aí, pelo amor de Deus. Hã? Baile? Não, Marquinhos. Baile? Gente, eu vou perguntar, pessoal, de cá que Lagoa Santa está desatualizado. Existe baile funk? Existe? Aqui a menina levantou a mão assim, ó. Misericórdia. Tem gente que fala, eu vou pregar para aquela pessoa. Eu estou evangelizando aquela pessoa, eu vou lá. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Como eu disse, o ramo que foi enxertado precisa receber alimento. E para receber o alimento, ele precisa estar na oliveira. Ou seja, ele precisa de Cristo. Os jovens hoje, eles não precisam de função na igreja, de cargo na igreja. Ele precisa de Cristo. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Todos nós aqui carecemos de Cristo. Nós não precisamos de funções, nós precisamos de Cristo. Uma forma da palavra permanecer em nós é nós permanecermos em Cristo. Glória a Deus. Não é saber da palavra, é viver a palavra. Não é saber de Cristo, é viver Cristo. Está claro para você? O terceiro e último motivo é que nós vencemos o maligno. Como assim? Como assim que nós vencemos o maligno? Como assim, meus irmãos? É uma afirmação. Quando João afirma que vencemos o maligno, não é devido à nossa juventude, não é devido ao nosso vigor, não é devido à nossa força, é devido à palavra de Deus que permanece em nós. Não existe uma outra forma de nós vencermos o mundo se não for por intermédio da palavra. Nós não precisamos de luzes, nós não precisamos de fumaça, nós precisamos do Espírito Santo em nós. É só disso que nós precisamos. Eu estou vendo esse altar aqui, eu lembrei daquele meme do pastor que bate assim, pá, e quebra. Glória a Deus. Aleluia. Salmos capítulo 119, versículo 9, meus irmãos, vou adiantar. É uma pergunta que o salmista diz, ele fala assim, olha, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Eu vou repetir essa pergunta novamente. Como pode um jovem manter pura a sua conduta? E ele responde essa pergunta, vivendo de acordo com a tua palavra. Só venceremos o maligno se vivermos de acordo com o que a palavra de Deus diz. É palavra de Deus, meus irmãos. Não é um método, não é um curso, não é alguém que vai te explicar, é palavra. Não tem outra forma, não tem como inventarmos a roda. Já está definido, é palavra de Deus. Eu separei aqui um motivo, dentre centenas de motivos, que diz porque os jovens não estão vencendo o maligno. Existem vários motivos, mas eu separei um motivo, e esse motivo está lá no Salmos capítulo 1, já abra a sua Bíblia, é a última passagem que nós vamos ler, Salmos capítulo 1. Porque os jovens não estão vencendo o maligno. Salmos capítulo 1, está escrito assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como nós vamos vencer o maligno sendo que nós somos amigos dele? Como que nós vamos vencer o mundo se nós nos tornamos amigos desse mundo?
Tiago capítulo 4, versículo 4, diz assim, olha, se você deseja ser amigo do mundo, automaticamente se considere inimigo de Deus. Irmãos, não tem outro meio, não existe uma outra forma. Os jovens de hoje, nós não estamos vencendo o maligno porque nós estamos assim com ele, ó. Nós trocamos um momento de comunhão por qualquer coisa. Tudo nos tira da igreja. Qualquer coisinha não nos afasta da igreja. Tudo, seja uma festa de aniversário, qualquer coisa. Eu nunca vi tanta festa de aniversário no meio de crente. Por que você não vem no culto? Está no aniversário. Está no aniversário. A mãe da pessoa faz aniversário 3 vezes no ano. É verdade. É verdade. E eu quero, com muito respeito e com muita sinceridade, eu já estou finalizando, o pastor da igreja que exorta a igreja. É o pastor que discipula a igreja. Mas eu preciso, com muita sinceridade, com muito respeito, me direcionar a cada um de vocês, pedir para cada um de vocês realmente fazer uma escolha. Se você está firme na presença do Senhor aqui nessa congregação, continue. Isso serve para a nossa igreja também de lá de Lagoa Santa. Continue, fique firme, mas nós precisamos fazer uma escolha. Nós precisamos desprezar um dos dois. Nós precisamos desprezar o Jesus ou o mundo. Não é apenas responder da boca para fora, eu vou desprezar Satanás. Desprezar é abandonar, deixar de lado. Vocês precisam fazer essa escolha, e é hoje. Talvez, eu falo isso muito na minha igreja, talvez não dê tempo da gente tomar aquele caldo ali, e Jesus volta. Talvez não dê tempo. Estava doido para levar a Bíblia para casa, eu não vou. O pastor está enrolando, isso tem 2 anos. Né? Em nome de Jesus, façam uma escolha. Aquele colega seu que fica falando um palavrão, dói seu ouvido, mas você não consegue afastar dele. Afasta desse menino. Ou você fala de Jesus para ele, ou você foge dele. Né? Aquela menina que fica te influenciando, como eu falei, fica com aquele menino, ele é jovem, ele é bonitinho, tem um brinco, ele é bonito. Ou você fala de Jesus para ele, para ela, ou você foge dela. Ou talvez você é esse coleguinho que fica falando palavrão também. Né, irmãos? Ou talvez você é essa menina que fica atiçando as outras amiguinhas, né? Né, irmãos? Eu não sou Luciana de Deus não, mas eu sou Robson de Deus, viu? Não é? Fica atento, meus irmãos. Alguém muito puro morreu na cruz por nós. E eu garanto para você que ele não estava sorrindo, não. Ele não estava sorrindo na cruz, não. Ele virou para o pai dele e falou: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Ele não queria tomar aquele cálice para si. Ele morreu numa cruz. Isso não é uma historinha, não, isso é uma realidade. Querido, em nome de Jesus, não brinque com o pecado. Se a palavra de Deus diz que é pecado e que você não pode tocar, não toque. Se a palavra de Deus diz para você não falar, não fale. Se a palavra de Deus diz para você não caminhar, não andar, não caminhe, não ande. Não troca a vida eterna pelo inferno que é eterno, não. Faz isso não, em nome de Jesus. Agora fica muito mais claro quando a gente vê que João, ele não escreveu para todos, não. João, ele escreveu para aquele que, de certa forma, renunciou ao mundo. Ele não diz para todos os jovens, ou os jovens que estão na balada, eu vos ensino. Não, ele disse para aquele que abriu mão da sua vida e hoje vive para Cristo. Nós somos fortes porque o Espírito Santo hoje habita em nós. Faça verdadeiramente valer o sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Não brinque com o pecado. Amém, meus irmãos? Eu posso pedir para a igreja ficar de pé?
para nós orarmos e agradecermos ao Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada um dos seus filhos que estão aqui nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra venha penetrar nos seus corações e que eles venham praticar essa palavra no decorrer de suas vidas, meu Deus. Pai, nós sabemos que o Senhor usou o apóstolo João para nos escrever essas palavras. Deus, nós somos fortes porque o Senhor diz que nós somos. Pai, que a Tua palavra venha penetrar nos nossos corações e que nós possamos colocá-la em prática, Deus, em nome de Jesus. Dê sabedoria a cada um aqui, meu Deus. Ó Pai, eu te agradeço pela vida do pastor Juscelino, meu Deus. Continue, ó Pai, abençoando a vida dele, Deus, dentro da Tua palavra, não só ele, mas a sua esposa, meu Deus. Pai, eu te agradeço por essa igreja, meu Deus, que é uma continuação, meu Deus, da nossa igreja lá em Lagoa Santa. Meu Deus, que o Senhor possa continuar abençoando a todos aqui, em nome do Teu Filho amado Jesus. E eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos.